TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Muito boa noite a todos. É uma grande alegria ver a casa tão cheia assim. Não estávamos habituados, mas foram cedidos mais lugares e é ótimo que todos possamos aproveitar. O tema que eu trago interessa a todos nós. Todos nós questionamos este momento da vida e muito queremos saber com exatidão o que é que nos vai acontecer na nossa passagem para a vida espiritual. E nos preocupamos se essa passagem, nos traz dor, aflição. Eu digo-vos já que não traz dor. Não traz dor absolutamente nenhuma. Portanto, não há que temermos esse momento. E vamos apresentar, um pouco mais à frente, esse mecanismo, como é que tudo acontece e por que razão nós não vamos sentir nada. Não temos dor física. Agora, pode acontecer nós termos uma dor moral. Nesse momento, da passagem para o plano espiritual, é-nos passado na forma de filme toda a nossa trajetória enquanto aqui estivermos. E muito provavelmente nós vamos identificar passagens das quais nos arrependemos e lamentamos. E isso nos vai causar a tal dor moral, um certo remorso, uma certa lamentação. Mas vamos saber também como é que nós podemos evitar essa situação. Então vamos então começar. E, espera, não, desculpem-me lá. Desculpem-me, eu quero explicar estas imagens. Ora bem, nós temos aqui dois casos de desencarnação, justamente vão refletir os dois casos que depois vamos apresentar lá bem mais para o fim. O caso da esquerda apresenta-nos um caso de um espírito que se libertou facilmente. Está de pé, já falando com o benfeitor espiritual que a veio assistir nesse momento. Portanto, foi fácil. Ele está bem espiritualmente. No segundo caso, nós vemos já um caso diferente. O espírito está sentado, recolhido no colo de um familiar amigo que esteve presente e a acompanhá-lo e recebê-lo neste momento. Por que razão ele não está de pé? Porque ele ainda também não está desligado, enquanto o outro de pé já se libertou de todos os laços que prendem o espírito ao corpo. Este segundo ainda não está desligado, porque tem um ar debilitado. Ele vai necessitar de mais horas para poder ser libertado e então passar ao plano espiritual. Vamos então agora sim começar o nosso tema e vamos começar pelo nosso mestre Allan Kardec. Ele coloca uma questão interessante aos espíritos superiores, o fez por nós mesmos. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Não. Taxativamente, não é. Não há que ter medo, não há que ter receio. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte.
A alma não toma nenhuma parte nisso. E vamos saber porquê. Porque esse mecanismo é operado pelos benfeitores espirituais que conhecem dessa técnica. É algo que tem de ser feito por profissionais que conhecem do tema e são sempre espíritos elevados, com conhecimento de causa, mas também com muito amor e caridade e respeito pelo desencarnante. Então, nós não tomamos nada parte desse processo, desse mecanismo. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu asilo. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rompidos os laços que a retinham, ela desprende-se. Vejam que a resposta é muito vaga. E porquê? Esta resposta foi dada a Allan Kardec. O Livro dos Espíritos ainda não tinha sido codificado. Ele está recolhendo elementos para codificar esse livro maravilhoso que nós temos. Portanto, ainda não tínhamos ainda os conhecimentos básicos da doutrina espírita que nos explicam justamente o básico da doutrina. Por isso é que toda a gente interessada em conhecer mais pormenores acerca da vida do espírito e da relação dos espíritos conosco aqui e com a matéria, nós vamos aprender isso no estudo do Livro dos Espíritos. Por isso, a resposta aqui não foi absolutamente nenhuma. Ficamos sabendo o mesmo. Mas quem começar a estudar a doutrina espírita vai saber melhor. Claro que o Livro dos Espíritos não nos fala desse mecanismo, porque também não havia condições somente com o Livro dos Espíritos. Portanto, os conhecimentos nos são transmitidos paulatinamente, gradualmente, à medida que a pessoa vai adquirindo os conhecimentos, então ele vai assimilando e percebendo e fazendo relação com os conhecimentos. E vai assim assimilando. Estes laços, o que é que são? Os laços são aqueles exatamente que foram atados quando foi da reencarnação. A partir da formação do embrião até ao feto, a ligação do perispírito está a ser feita ao corpo através destes laços. Essa ligação chama-se laços. A ligação são esses laços do perispírito ao corpo. Portanto, já vamos saber mais sobre isto, sobre os laços, um pouquinho mais à frente. Na questão 941, Kardec coloca ainda outra questão interessante. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. Sabemos que sim. Toda a gente teme esse momento. De onde lhes vem esse temor, já que têm diante de si o futuro? Não há fundamento para semelhante temor. Pois não há, de facto não há. Só que a pessoa ainda não tem esse conhecimento. Porque ainda não teve acesso a esse conhecimento. Primeiro, o conhecimento básico. E depois, essas revelações vêm surgindo. E nós já tivemos, neste século e no século passado, através de Chico Xavier, nós recebemos informação acerca desse tema através
de Chico Xavier, transmitida pelo espírito André Luiz. Vamos ver em que livro nós encontramos essa explicação. E ele volta às questões. Já que a morte leva-nos a uma vida melhor e livra-nos dos males deste mundo, não seria mais de desejar do que a temer? Deus dotou o homem de instinto de conservação. E esse instinto sustenta-o nas provas. A voz secreta que o faz repelir a morte diz-lhe que ainda pode fazer alguma coisa pelo seu progresso. E é verdade. Quantas pessoas, quando elas estão doentes e elas receiam que seja o fim, elas pensam, mas ainda sou muito nova, tenho muita vitalidade, muita energia, muita lucidez do espírito, muito lúcido ainda. Porque é que eu não hei de ficar? Eu quero ficar. E a pessoa, de facto, tem esse instinto de conservação que o faz desejar continuar na vida, aqui na Terra. E Kardec, em O Céu e o Inferno, traz-nos um pouquinho mais, também nos interessa muito saber. E o título que ele escolheu foi A Passagem. E começa ele a explicar-nos. A confiança na vida futura não afasta as apreensões acerca do fenómeno fisiológico da separação da alma e do corpo? Sobre esse ponto, a ciência e a religião permanecem mudas. E por que isso? Porque falta a uma e a outra o conhecimento das leis que regem as relações do espírito e da matéria. E onde é que eles vão encontrar? Se pesquisarem, se interessarem em chegar a esse entendimento. Têm que começar pelos ensinamentos básicos que nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos. É super importante que todos nós nos interessemos pelo estudo do Livro dos Espíritos, se nós queremos continuar a prosseguir nesse estudo e nesse entendimento, recolhendo conhecimentos valiosos para a nossa evolução. Porque com o conhecimento nós sentimos aquele impulso de avançar e de adquirir mais e mais. E isso nos vai ajudar. Portanto, e vejam, a ciência e a religião. Eles poderiam, há muito mais tempo, estar a ajudar a humanidade. Se a ciência já tivesse tentado pesquisar a existência do espírito, ele já tinha descoberto muito mais coisas, as pessoas estariam já muito mais informadas do que estão atualmente. E ele ainda continua, explicando: o espiritismo é o traço de união entre a ciência e a religião. Sim, o espiritismo vai fazer essa ligação à ciência e à religião. Eles vão lá chegar. Só ele, o espiritismo, pode dizer como se opera a transição. Está a dizer-nos Allan Kardec. Exatamente. Seja pelas noções mais positivas que ele dá sobre a natureza da alma, seja pela narração daqueles que deixaram a vida. Com certeza. É muito importante. Nós vamos então entrar naquilo que muito nos interessa saber, que é saber o mecanismo. Eu trago aqui o muito sucinto, porque o desenvolvimento é maior, mas eu não tinha tempo para desenvolver só o mecanismo. Então, trago um resumozinho que já dá para nós compreendermos. E no livro Obreiros da Vida Eterna, da psicografia de Chico Xavier, e ditado pelo espírito André Luiz,
Descreve-nos então André Luiz, neste livro, o mecanismo da desencarnação, no livro Obreiros da Vida Eterna, já repetimos, não vou repetir novamente. Muito bem. Então, continuamos. E ele começa o seu relato de um caso de desencarnação. Este caso, eu fui só pescá-lo para vos mostrar esse mecanismo, como é que ele se processa. E então, André Luiz começa a relatar. Jerónimo é, então, o assistente com quem André Luiz está a acompanhar, e ele relata que o assistente, Jerónimo, iniciou as operações decisivas tocando em Dimas. Portanto, ele começou toda essa operação, ou esse mecanismo, tocando demoradamente, preparando, portanto, o espírito, na parte posterior do cérebro. Vimos que o agonizante passou a emitir pensamentos belos sob o controlo de Jerónimo e experimentou imperiosa necessidade de orar. Esse foi o objetivo de Jerónimo, foi colocar Dimas a orar. Enquanto decorria esse processo, ele criava ali uma atmosfera de serenidade, também do espírito que precisava de serenar ele próprio. Então, essa necessidade de orar é importante. Ele não tomava essa iniciativa por ele próprio e Jerónimo, teve de causar. Porque quem não está habituado à prece, esse momento passa-lhe sem qualquer interesse por preces, não tem esse hábito, também não lhe ocorre isso. Aqueles que já estão habituados à prece, como o espírita, esse tem por obrigação, imediatamente, iniciar a sua prece. É importante, nesse momento, que nos recolhamos para sintonizar com o trabalho que os benfeitores espirituais estão a desenvolver em nós. Facilita bastante. O assistente ordenou que me conservasse vigilante, de mãos coladas à frente, enquanto Jerónimo trabalhava todo esse processo. Havia também a ajuda de André Luiz, passando de imediato ao trabalho complexo e silencioso de magnetização. Todo este começa sempre por aqui. Em primeiro lugar, vejam por que razão então é que não há dor. Nesse processo de desatar os laços. Insensibilizou inteiramente o vago para facilitar o desligamento das vísceras no abdômen, ao plexo solar, que já vamos ver os 3 centros vitais, os mais importantes, que vão ser acionados nesse mecanismo. A seguir, utilizando passes longitudinais, portanto, do cérebro à espinal medula e a todos os nervos, apanhou toda esta zona sensível, isolou todo o sistema nervoso, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras no cérebro. Portanto, ele está insensibilizando todas as áreas sensíveis do organismo para que o desencarnante não sinta absolutamente nada. E por isso ele não faz parte desse processo. Ele não sabe efetivamente o que é que está a passar, porque ele não sente. Vamos continuar para percebermos. Isto é muito interessante, este mecanismo, e tira todo o medo, toda a apreensão.
Existem 3 regiões orgânicas fundamentais que exigem extremo cuidado: o centro vegetativo, ou plexo solar, ligado ao abdômen, sede das manifestações fisiológicas; o centro emocional, ou plexo cardíaco, zona dos sentimentos e desejos, sediado no tórax; e o centro mental, ou plexo coronário, mais importante por excelência, situado no cérebro, porque aí é a sede do espírito. Então, inicia o trabalho desatando laços que localizavam forças físicas, insensibilizando, não é? Nesta sequência, os membros inferiores esticaram-se com sintomas de esfriamento. É sempre pelas extremidades que começa, então, o efeito desse processo. E, a propósito, eu só vos quero passar um caso que eu apreciei, é muito rápido. Visitei uma senhora que estava muito doente e, no dia em que eu a fui visitar, ela tinha sempre a acompanhar, alternadamente, uma pessoa. Nas 24 horas tinha sempre alguém com ela. E quando, naquele dia que eu fui, dizia a pessoa que estava a trabalhar: a senhora Dona Alice tem os pés gelados e, por mais que ponha sacos de água quente, ela não aquece os pés. E ela estava desesperada e até se sentindo culpada porque não conseguia aquecer os pés da senhora. Pois não, porque ela já tinha iniciado o processo de desencarnação. Era o que estava a acontecer. E realmente, nesse dia à noite, ela desencarnou. Então vejam, isto é um sintoma de que a desencarnação já se iniciou. Portanto, daqui passou ao plexo cardíaco, aplicando passos concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração, que passou a funcionar como bomba mecânica desreguladamente. Porque a bomba mecânica, o coração começa a funcionar mecanicamente? Porque essa é a tendência. Quando o organismo falha, as células acionam esse sistema mecânico para conseguirem reaver a situação. Claro que não funciona igualmente e não resulta. Então, nesse momento, alcançáramos o coma em boas condições. O outro sinal, não sei porquê, hoje tenho a garganta muito seca, é o outro sintoma do adiantamento da desencarnação, o coma. Nos hospitais, os enfermeiros já percebem a situação e eles isolam. Como? Por enquanto ainda tenho. Obrigada. Não sei o que é que se passa. Isolam o doente dos outros, põem numa sala isolada para que tudo corra com a maior tranquilidade. Eles sabem isso. E nós temos aqui uma médica que pode confirmar isso. Bom, então passemos adiante. O plexo coronário era a última etapa, concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal,
aonde se localizava o espírito, não é? Jerónimo quebrou alguma coisa, vejam que interessante, que não pude perceber com minúcia. E brilhante chama violeta dourada instantaneamente desligou-se da região craniana. Era o espírito. Porque o espírito é de facto um foco de luz. E é um foco de luz tal, superior até ao sol. Como nós não podemos fixar o sol. E esse espírito o espírito tem, de facto, essa luz intensa. Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. Tal a intensidade, não é? A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, aonde se localizava o espírito. Quer dizer, o espírito estava a reaver todo o seu corpo perispiritual. O que estava no corpo, agarrado ao corpo, preso pelos laços, ele já está solto. E então ele agora apresenta-se tal qual ele é, na realidade. Transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica ao do nosso amigo em desencarnação. Todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço, e à medida que o novo organismo ressurgia ao nosso olhar, a luz violeta dourada, fulgurante no cérebro, empalidecia gradualmente até desaparecer todo, porque o espírito se ocultou lá no seu lugar próprio, como estava no nosso cérebro. Exatamente o mesmo processo. Então, deixou de ser visto. É assim. Dimas desencarnado elevou-se alguns palmos acima de Dimas cadáver, apenas ligado ao corpo através de leve cordão prateado, semelhante a subtil elástico, entre o cérebro de matéria densa abandonado e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. Significa que o espírito ainda não tinha concretizado a sua desencarnação. Ela só ocorre e é considerado morto irreversível quando, de facto, o cordão de prata for finalmente cortado. Aí já se utiliza a palavra cortado. Só aí, nessa situação. Então, o assistente deliberou que o cordão fluídico deveria permanecer até o dia imediato, considerando as necessidades do morto, ainda imperfeitamente preparado para desenlace mais rápido. Portanto, todos os cuidados, todo o saber dos benfeitores espirituais, essa técnica e esse conhecimento, cuidando de nós com amor, com respeito, com muita caridade. Portanto, não tenhamos medo. Nós estamos nas mãos desses benfeitores espirituais que cuidam de nós. E depois nos levam ao plano espiritual. Agora vamos saber o testemunho de uma desencarnante, uma jovem que desencarnou no edifício Joelma, em São Paulo. Foi ela e foram mais jovens, mas no livro que nós agora vamos apresentar, que se chama Somos Seis, eles eram 6 jovens que depois relataram o seu testemunho através de Chico Xavier. Este livro, portanto, é da psicografia de Chico Xavier e da autoria de vários espíritos, esses que vieram trazer o seu testemunho. E ela começa relatando: tudo aconteceu de repente, como se devêssemos obedecer à ordem que vinha do mais alto, a fim de que a gente trocasse de vida e do corpo. Os amigos espirituais, destacando-se o meu avô, vejam que é muito interessante agora,
Comigo durante todo o tempo não me deixaram assinalar quaisquer violências da parte dos que nos removiam do caminho. Vejam que estas desencarnações já estavam previstas, tanto assim que o avô estava lá no momento, ele sabia o que ia acontecer para socorrer a sua neta. E o que é que ela nos revela aqui tão interessante que está subentendido aqui? Não me deixaram assinalar quaisquer violências da parte dos que nos removiam no caminho. O que é que eles fizeram? O mesmo que Jerónimo foi fazer a esse desencarnante, nesse mecanismo. Insensibilizou todas as áreas principais dos centros de vida. Foi o que eles fizeram imediatamente. Para que ela não sentisse nada. Não dor. Portanto, vejam como é só sabermos que estamos entregues, muito bem entregues. E esse momento nunca pode acontecer sozinhos, sem o amparo. Porque se não vier um benfeitor espiritual desatar os laços, nós vamos, espírito e corpo, para o túmulo. E isso é uma grande aflição para o espírito. Portanto, é por isso que os benfeitores espirituais estão sempre presentes nesse momento. Eles são responsáveis por essa questão. Portanto, não há motivo para termos medo. E então, prosseguimos. Eu tenho que olhar o tempo porque eu tenho que me apressar. Ai, meu Deus. É sempre a mesma coisa. E ela disse, eu vou agora desenvolver mais rapidamente. Chorei muito, mas Deus não nos abandona. Meu avô e outros amigos ajudaram-me e prossigo na recuperação necessária. Os irmãos hospitalizados refazem-se dos choques. Da minha parte estou melhorando. Porquê? Porque Volquimar, ela tinha mérito. Ela era um espírito que tinha vindo de facto do nosso lar, com outro conhecimento, com outra sensibilidade e habituada à prece. Então, ela não se revoltou com o acontecido. Como jovem que era, pois ela iria revoltar-se porque me cortaram a vida. E ela tinha razão em não reagir ao acontecimento, porque todos eles que desencarnaram nesse dia eram espíritos que traziam exatamente esse programa de desencarnarem cedo. Eles é que não sabiam, mas ela teve condições de ser elucidada a esse caso. Isso ajudou bastante a serenar e a não se revoltar. E até no seu restabelecimento perispiritual, porque o perispírito também ficou atingido, tal como o corpo. E esse restabelecimento se faz mais rapidamente na medida em que o espírito não se revolta e aceita com resignação. Tudo é mais rápido. Enquanto os outros não. Os irmãos hospitalizados refazem-se dos choques. Eles ainda estão nessa fase do choque, da revolta. Por isso vão demorar muito mais. De minha parte, estou melhorando. Claro. Então, ninguém julgue que a maioria dos desencarnados, diz ela, conta-nos ela, já com essa experiência, aporta no mundo espiritual sem as marcas das ocorrências que lhes motivaram a separação do corpo físico. Se for das doenças graves, elas também lá estão ainda para serem curadas e tratadas depois no plano espiritual. Um acidente, uma desencarnação por acidente, todos esses traumas, eles vão depois ser tratados no plano espiritual. Eu não posso parar muito. Eu apetecia-me falar mais. E ele ainda acrescenta, é preciso haver atravessado a existência terrestre, vejam só esta, quase que em serviço absoluto de espiritualização, para que o nosso envoltório subtil não seja assinalado pelas impressões da morte. A mudança do corpo é somente mudança de plano, sem mudança de nós mesmos. Vamos passar ainda ao livro Consolador, da psicografia de Chico Xavier e da autoria do Espírito Emmanuel. Temos que, de facto, ser rápidos.
Na questão 147, perguntam a Emmanuel: a morte proporciona mudanças inesperadas e certas modificações rápidas, como será de desejar? E eu respondo: a morte não prodigaliza estados miraculosos para a nossa consciência. A nossa consciência. Desencarnar é mudar de plano como alguém que se transferisse de uma cidade para outra, sem que o facto lhe altere as enfermidades ou as virtudes. Como parte daqui, assim lá chega. Mais outra pergunta. Que espera o homem desencarnado diretamente nos seus primeiros tempos da vida de além-túmulo? A alma desencarnada procura naturalmente as atividades que lhe eram prediletas nos círculos da vida material, tal e qual se verifica nas sociedades do vosso mundo. É evidente, a vida continua igual ou ainda melhor, a outro nível ainda melhor do que aqui. Portanto, não vamos estar desempregados tão pouco. Não vamos ficar de braços cruzados contemplando as estrelas. Não, não. Há a necessidade de trabalhar, de ser ativo e de produzir, mantém-se em força, como aqui. É da lei, porque é esse o trabalho que faz progredir o espírito. Outra pergunta. Logo após a morte, o homem que se desprende do invólucro material pode sentir a companhia dos entes amados que o precederam no além-túmulo, se a sua existência terrestre foi o apostolado do trabalho e do amor a Deus. A transição do plano terrestre para a esfera espiritual será sempre suave, porque ela é processada pelos benfeitores espirituais. E eles fazem tudo o que é necessário para esse mecanismo. Nessas condições, poderá encontrar imediatamente aqueles que foram objeto de sua afeição no mundo, na hipótese de se encontrarem no mesmo nível evolutivo. Tá? Eu não vou explicar mais sobre isto, porque depois não temos tempo, não posso. Aqueles que se desprendem da terra saturados de obsessões pelas posses efêmeras do mundo e tocados pelas sombras das voltas incompreensíveis, não encontram tão depressa os entes queridos que os antecederam na sepultura. É possível que os espiritistas ou espíritas venham a sofrer perturbações depois da morte? A morte não apresenta perturbações à consciência reta e ao coração amante da verdade e do amor dos que viveram na terra, tão somente para o cultivo da prática do bem, nas suas variadas formas e dentro das mais diversas crenças. Então, essa é a razão. O receio da morte revela a falta de evolução espiritual? Nesse sentido, não podemos generalizar. No que se refere a esses receios, somos obrigados a reconhecer, muitas vezes, as razões aduzidas pelo amor, sempre sublimes na sua manifestação espiritual. Sim, aqui eu vou mesmo explicar um pouquinho. Porquê é que isto acontece? Nós sabemos que há famílias muito unidas, muito apegadas umas às outras. Quer o que está para desencarnar, não deseja de maneira nenhuma se afastar da sua família. E a família também não deseja que o desencarnante parta. Portanto, isso acontece realmente. Nem um nem o outro deseja a partida. Essa é a razão. É o apego, o amor, a ligação que existe entre as famílias. Por isso, devemos trabalhar o desapego. Não exageremos. Isso é muito, muito importante. Todavia, já estamos quase a caminhar para o fim. Quase, ainda vai demorar um bocadinho. Todavia, já fico mais tranquila porque já sei onde estou melhor. Todavia, não é justo que o crente sincero se encha de pavores ante a ideia de sua passagem para o plano invisível, aos olhos humanos, sendo oportuno o conselho de uma preparação permanente
permanente do homem para a vida nova que a morte lhe apresentará. O espírito tem essa obrigação. Mas as outras pessoas também precisam de aprender para se prepararem. Porque isso vai ajudar e não há que ter medo. Quando chegar a nossa hora, que nós não sabemos, não queiramos saber, não interessa. Só Deus é que sabe. Vivamos a vida despreocupadamente, fazendo o melhor. O melhor para nosso benefício, para sairmos daqui com muito mérito. Porque é isso que vai contar, essencialmente. Agora, vamos então apresentar 2 casos que falei do início. Um difícil, que não tinha razão de ser difícil, e outro facílimo. Portanto, voltamos novamente aos obreiros da vida eterna e fomos buscar o caso Cavalcante. Vejam que coisa, o que faz o apego. Vejam, aqui vamos ver um exemplo do que faz o apego. Cavalcante é um virtuoso católico romano, espírito abnegado e valoroso nos serviços do bem ao próximo. Veio da nossa colónia, veio do nosso lar, há mais de 60 anos e possui grande círculo de amigos pelos seus dotes morais, no plano espiritual. Tem muitos amigos no plano espiritual. Portanto, ele tem muito mérito. Porque ele teve uma desencarnação difícil. Vamos acompanhar, que é muito interessante. Sua existência cheia de belos sacrifícios fala ao coração. Aqui encontra-se junto dos filhos, ele estava hospitalizado, dos filhos da indigência, abandonado da parentela, em virtude das suas ideias de renúncia às riquezas materiais. Vejam que absurdo. Como é que uma família se afasta de um familiar só porque ele tinha tendência à renúncia, não lhe interessava, não significava nada para ele os bens materiais. E a família, ao contrário, muito apegada aos bens materiais. E ele levava uma vida simples e humilde. E eles criticavam. Mas não se acha desamparado pela divina misericórdia. Aí é que está. Vamos então. Bonifácio era um espírito que estava a acompanhar Dimas no hospital. E com a boca Cavalcante. Obrigada. Então estava-me a estar mesmo mal. Ai, que coisa. Portanto, ele estava a acompanhar Cavalcante desde que ele piorou e a sua hospitalização, que era já prevista a desencarnação. Ele tinha já o amparo do espírito do plano superior. Informou que havia uma intervenção ao duodeno marcado para o dia seguinte. André Luís passou a fazer aplicações magnéticas a pedido de Jerónimo e descreve o que vai observando, dando conta do estado de saúde gravíssimo de Cavalcante. Detendo-me, em particular, sobre o aparelho digestivo, André Luís está a descrever, ele centra-se aí. Da glândula parótida ao reto, observo, além da ulceração duodenal, a inflamação adiantada do apêndice quase a romper-se. Notei que Cavalcante era absolutamente alheio à nossa presença. Ele não sabia do que se estava a passar, a nível espiritual, em torno dele. Apesar das elevadas qualidades morais que lhe adornavam o caráter, não possuía educação religiosa para o intercâmbio desejável. Porque a Igreja Católica não sabe transmitir isso aos seus profitentes. Eles ignoram tudo isso. Uma área tão importante da vida do ser humano, quando é encarnado. E, portanto, ele não sabia isso, não lhe passava sequer pela cabeça dele. Nem dava pela presença dos benfeitores espirituais, que era passível de os ver facilmente, devido ao seu mérito como espírito. O pobrezinho não se preparou convenientemente para libertar-se da carne e sofre muito pelos exageros da sensibilidade. Esta sensibilidade refere-se ao apego
à família. E, muito embora o abandono a que foi votado, tem um pensamento afetuoso em excessiva ligação com aqueles que ama. Semelhante situação dificulta-nos sobremaneira os esforços. Os benfeitores, claro. Ele fazia força contrária, garrado ao corpo, para não desencarnar. Ele não queria de maneira nenhuma. Ele percebia nitidamente que ele ia morrer brevemente, mas ele lutava. O pobre amigo permanecia agarrado ao corpo pela vigorosa vontade de prosseguir jungido à carne. O enfermo perdia forças, o intestino inspirava repugnância e compaixão. Reconhecia, entretanto, ali, naquele agonizante, que teimava em viver de qualquer modo, no corpo físico, o gigantesco poder da mente. Isto é muito importante. A mente estava a dominar tudo. A sua vontade era ficar e a mente obedecia-lhe com todo o poder que tem, que, em admirável decreto da vontade, estabelecia todo o domínio possível nos órgãos e centros vitais em decadência franca. Portanto, não nos fixemos muito em coisas que não nos convêm, pois que as retemos e só nos fazem sofrer. Decorridos mais de 4 dias em que atentávamos com o moribundo, cuidadosamente, Jerónimo deliberou fossem desatados os laços que o retinham à esfera grosseira. Portanto, ele decidiu atuar drasticamente, mas ainda não foi agora que ele conseguiu. Através dos canais intuitivos da nossa resolução, o doente, pela manhãzinha, chamou o capelão a fim de ouvi-lo e diz: Padre, sei que morro, sei que estou no fim, tenho medo, muito medo de morrer. Acredita que me salvarei? Vejam só. Nem conhecia o mérito que tinha, o que o aguardava de alegria e de felicidade. O assistente, pondo em prática recursos magnéticos, tentou proporcionar-lhe sono brando. Vejam só, de maneira a subtrair-lhe os temores em socorro direto fora do corpo físico. O que é que ele está a dizer aqui? Se ele adormecesse, ele facilmente saía do corpo e em espírito Jerónimo ia elucidá-lo e convencê-lo que não fizesse força contrária, que não se apegasse ao corpo. Para ele se libertar, ele precisava urgentemente libertar-se para a felicidade dele. Mas ele temia dormir. Contudo, o moribundo lutou por manter-se vigilante. Temia dormir e não despertar, pensava ansioso. E isso acontece. Há muita gente que tem medo de adormecer e no outro dia não acordar. É horrível. Jerónimo poderia aplicar-lhe recursos extremos, mas absteve-se. Inquirido por mim, André Luís não percebeu. Acerca dos seus infindos cuidados, explicou muito calmo. Ninguém corte onde possa desatar. Portanto, não vamos violentar a vontade do espírito, porque pode, qualquer das circunstâncias, também dificultar a situação. Cavalcante reagia insistente. Ele reagia a não querer partir. Bonifácio, ele fala para o Bonifácio, o espírito que estava sempre a apoiá-lo ao seu lado. Nosso amigo não pode suportar por mais tempo a existência do corpo carnal. Dentro de algumas horas, a necrose ganhará terreno e precisamos libertá-lo. Vejam a situação já em que se encontrava. Jerónimo operou cauteloso sobre a região intestinal, recorreu dessa, rompendo certas veias de menor importância, acentuando-lhe a capacidade de resistência. Cavalcante avizinhava-se do coma, o sangue alagava lençóis, o enfraquecimento geral progredia rápido. E vejam a dificuldade, nem mesmo assim.
O médico do hospital decidiu aplicar-lhe a eutanásia. E agora vamos tomar muita atenção às consequências da eutanásia. E o médico dizia, será aliviado e ponto final e tudo acabou. Jerónimo, então, sabendo da decisão do médico, decide, beneficiemos o moribundo por nossa vez, empregando medidas drásticas. O doutor pretende impor-lhe fatal anestésico. O assistente aplicava-lhe passos longitudinais, preparando o desenlace, mas o teimoso amigo continuava reagindo. E o doutor adiantou-se e aplica-lhe o anestésico. E agora vamos ver o que é que daí ocorreu. A carga fulminante da medicação de descanso, por atuar diretamente em todo o sistema nervoso, afeta os centros do organismo perispiritual. Cavalcante permanece agora colado a trilhões de células neutralizadas do perispírito, dormentes, invadido ele mesmo de estranho torpor, que o impossibilita de dar qualquer resposta ao nosso esforço. Provavelmente, só poderemos libertá-lo depois de decorridas mais de 12 horas. Vejam o problema que poderia ter sido evitado. Se ele tivesse conhecimento, outro conhecimento. E conforme a primeira suposição de Jerónimo, somente nos foi possível a liberdade do recém-desencarnado, quando já haviam transcorrido 20 horas após serviço muito laborioso para nós, os benfeitores espirituais. Enfim, nós nem fazemos ideia o trabalho que lhes damos. Ainda assim, Cavalcante não se retirou em condições favoráveis e animadoras. Apático, sonolento, desmemoriado, foi por nós conduzido ao asilo de Fabiano, plano espiritual, demonstrando necessidade de maiores cuidados. E ele teve de ter tratamento especial para se libertar do efeito do anestésico. E vejam só, portanto, não vos passe pela cabeça tal situação, não importa em que condições de sofrimento se encontrem, orem, aguentem e informem familiares e amigos que ninguém recorra, peça a eutanásia por sofrimento e excesso físico. Porque o problema vai ser bem maior. Então, informem. Vamos agora a um caso muito rápido mesmo, que é o caso Adelaide de Câmara, mais conhecida por Aura Celeste. Foi uma médium contemporânea de Chico Xavier e ainda de Bezerra de Menezes. O seu desenvolvimento mediúnico foi ajudado pelo Bezerra de Menezes e ela passou a trabalhar mediunicamente com ele enquanto ele esteve encarnado. Quando ele desencarnou, ela continuou a trabalhar com ele, fazendo trabalhos maravilhosos, quer aqui na crosta de auxílio, quer no plano espiritual. E ela aí aprendeu muita coisa, que nós vamos ver o que é que ela aprendeu no final. Muito, muito interessante. Vamos ler que ainda não li. Transcorridos escassos minutos, ganhávamos o pórtico de notável, simples e confortável edifício em que se asilavam numerosas criancinhas em nome de Jesus. Tratava-se de louvável instituição espiritista cristã, onde se sediava compacta legião de trabalhadores do nosso plano. Não vou aqui entrar em pormenores, porque nós vamos tê-lo aqui à frente e não podemos perder mais tempo. Bondoso ancião recebeu-nos afavelmente, reconheceu-o jubiloso, achava-se ali Bezerra de Menezes, em amparo, em apoio moral à Aura Celeste. O dedicado
o irmão dos que sofrem. Abraçou-nos um a um, jovialmente. Ouviu as explicações de Jerónimo com interesse e falou sorridente. Já esperávamos a comissão. Sabiam tudo, não é? Felizmente, porém, a nossa querida Adelaide não dará trabalho. O Ministério Mediúnico, o serviço incessante em benefício dos enfermos, o amparo materno aos órfãos nesta casa de paz, aliados aos profundos desgostos e duras pedradas que constituem abençoado ónus das missões do bem, prepararam-lhe a alma para esta hora. Enquanto nós queremos nos libertar do que nos incomoda e que nos sofre, os abnegados, eles tudo sofrem em silêncio e, no final, recolhem o produto do seu trabalho. Na câmara solitária não se via nenhum irmão encarnado. Contudo, duas jovens, cercadas de prateada luz, permaneciam ali, amparando-a, acariciando-a, indicando-a, falou Bezerra contente. Adelaide sempre foi leal discípula do mestre, dos mestres. Apesar das dificuldades, dos espinhos e aflições, perseverou até ao fim. Estamos mesmo quase a chegar ao fim. Olá. A digna senhora não nos enxergou, à exceção do devotado Bezerra de Menezes. E diz ela, sei que é o termo da jornada, meu venerável amigo, disse a médio em tom comovedor, e estou pronta. Sua grande batalha está terminando. Você é feliz, minha amiga, muito feliz, porque o seu espírito virá condecorado de cicatrizes, depois de resistir ao mal durante muitos anos como sentinela fiel. Na antevéspera do desenlace, tive a ocasião de observar a extrema simplicidade do abnegado Bezerra de Menezes, que se encontrava em visita de reconforto junto à servidora fiel. E diz ela, não desejo dificultar o serviço dos meus benfeitores. Dizia ela algo triste, e por isso estimaria conservar boa forma espiritual no supremo instante do corpo. Veja o que é ter o conhecimento. Ora, Adelaide, considerou o apóstolo da caridade, morrer é mais fácil que nascer. Para organizar, na maioria das circunstâncias, são precisos, geralmente, infinitos cuidados, ou seja, ele refere aqui à reencarnação do espírito. Para desorganizar, contudo, basta por vezes leve empurrão. Adelaide sorriu, sem, no entanto, disfarçar a preocupação íntima. Adelaide esforçou-se para mostrar satisfação no semblante e rogou, tímida, que lhe fosse concedido o obséquio de tentar ela própria a sós a desencarnação dos laços mais fortes. Em esforço pessoal e espontâneo, Jerónimo aquiesceu satisfeito. E mantendo-nos de vigilância em câmara próxima, deixámo-la entregue a si mesma durante longas horas, que consumiu no trabalho complexo e persistente. E agora vejamos a surpreendente a admiração de André Luiz por assistir a este processo, inimaginável para qualquer um. Então, não sabia, diz então André Luiz, que alguém pudesse efetuar semelhante tarefa sem concurso alheio, mas o orientador veio em socorro da minha perplexidade, esclarecendo. A cooperação do nosso plano é indispensável. É preciso saber isso. Há um momento em que tem taxativamente
que ser realizado pelos benfeitores espirituais, no ato conclusivo da libertação. Todavia, o serviço preliminar do desenlace, no plexo solar e mesmo no coração, pode, em vários casos, ser levado a efeito pelo próprio interessado, quando este haja adquirido, durante a experiência terrestre, o preciso treinamento com a vida espiritual mais elevada. E ela o teve com Bezerra de Menezes. Quantas encarnações teria ela assistido com Bezerra de Menezes? Ela aprendeu isso tudo. E ela foi capaz dela própria proceder à sua desencarnação. Efetivamente, só no derradeiro minuto interveio Jerónimo para desatar o apêndice prateado. A denudada batalhadora, agora liberta, esquivou-se gentilmente ao convite para a partida imediata. Esperou a inumação dos despojos, consolando amigos e recebendo consolações. E veja, é muito interessante, ela tinha tanto mérito que os benfeitores espirituais a tudo acederam, com calma, com muita paciência, com muita espera, mas encantados com ela. Então, ok. Estamos mesmo no último slide. Depois de orar, ela, fervorosamente no último pouso das celas exaustas, agradecendo-lhes o precioso concurso nos abençoados anos de permanência na crosta, Adelaide serena e confiante, cercada de numerosos amigos, partiu em nossa companhia a caminho da casa transitória, ponto de referência sentimental da grande caravana afetiva. E partiu. Pronto. E agora temos aqui uma novidade, que é a foto de Aura Celeste. Este é o espírito da desencarnação facílima. É ela. Ok? Muita paz com Jesus. Eu agradeço a vossa atenção. Espero que tenha sido útil para todos e que pensem em estudar o Livro dos Espíritos, que são os ensinamentos básicos, e todas as obras de Allan Kardec, e depois desses conhecimentos vocês vão ter acesso, se quiserem, a mais conhecimentos novos que já nos surgiram, que chegaram através do Chico Xavier. Tenham um resto de semana e um bom fim de semana para todos. Muito obrigada. Amigos, vamos, já adiantada a hora, vamos preparar para a prece final e com os nossos corações serenos, depois desta palestra, destes esclarecimentos todos trazidos pela nossa companheira, vamos agradecer ao Pai, vamos agradecer a Jesus, que foi o Maestro para esta humanidade, de lançar sobre todos nós, ao longo destes tempos últimos, todos estes conhecimentos, que nos vêm fazer mais serenos, mais em paz connosco, e assim, agradecendo a Jesus e ao nosso Pai todo o amor que tem por todos nós. E pensemos em partilhar estes conhecimentos, estes esclarecimentos que nos foram doados, esta prenda que nos foi doada no dia de hoje, a todos aqueles nossos amigos que ainda não estão esclarecidos. Também somos gratos por todas as bênçãos derramadas neste salão, assim como aquelas que foram derramadas na sala do passe, sobre todos nós encarnados e desencarnados. E vamos em direção aos nossos lares com o nosso coração liberto, leve, e tenhamos todos uma noite tranquila e de paz e de confiança no futuro. Que Jesus nos acompanhe a todos
hoje, agora e sempre. E, para vos acompanhar e terminar, as vossas águas levem convosco. E que assim seja. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.